Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje, aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, nós vamos trabalhar com o tema Patrimônio Cultural no Brasil. Então nós temos aqui a nossa quinta aula na sequência, né, e falando sobre o patrimônio cultural no território brasileiro, a gente observa que os bens culturais e materiais estão relacionados aos saberes. Já os materiais são os palpáveis, como o arqueológico e o paisagístico. Então, de início, a gente falando sobre patrimônio cultural. Lembrando que esse patrimônio, né, a gente está falando sobre o patrimônio da cultura. Então, ele faz referência aqui aos hábitos e costumes de um povo. E aí a gente vai relacionar dois tipos de patrimônio. São os patrimônios culturais imateriais e patrimônios materiais. E aqui a gente já vem meio que definindo, né, o que são os patrimônios imateriais e materiais. O imaterial estão relacionados aos saberes, tá? E os materiais são aqueles palpáveis, concretos, que a gente pode dizer. Então, arqueológico, paisagístico. Então, quanto a essa cultura, os saberes, por exemplo, a gente pode trabalhar com a culinária de um determinado local ou até mesmo as receitas culinárias de um determinado local como uma cultura imaterial. Por exemplo, um exemplo aqui da culinária, por que a pamonha pode ser considerada como um patrimônio? Ou nós deveríamos, talvez, né, buscar a pamonha como um patrimônio imaterial do território goiano? Porque faz parte da nossa cultura. Mas tem diferença também no nosso processo de ocupação. Mineiros, paulistas, né, vieram para o território goiano. Aliás, outros povos também, mas mineiros principalmente vieram para cá e trouxeram um pouco da sua cultura, e nesse caso a gente tem aí a questão da pamonha, que veio com os mineiros. Tá, mas continuou a mesma receita? É da mesma forma? Do mesmo jeito? Não. Então, a nossa cultura é diferente e nós podemos tornar esse aspecto culinário como um patrimônio cultural nosso. E aí a gente tem essa receita, né, esse diferencial do nosso hábito, do nosso costume, como até mesmo as questões folclóricas, como patrimônio cultural imaterial. Já o material, a gente pode explorar um pouco até dessa imagem aqui. Nós temos a imagem do Teatro Goiânia. Então, nesse Teatro Goiânia, olha só a estrutura dele, a estrutura arquitetônica, olha como ele alterou a paisagem desse local. Então, aqui, ele é palpável, é material. Entenderam? Então, a diferença do patrimônio cultural imaterial e material é essa, tá? Onde nós temos imaterial envolvendo saberes e o material, há coisas mais palpáveis. Tá? É como a gente falava sobre os substantivos, né? Um substantivo, quando ele é concreto, aprendemos lá, né, no ensino fundamental, aquilo que você pode pegar, é palpável, certo? Seguindo aqui então, nós temos o patrimônio cultural é de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Então, o patrimônio cultural, ele vem com todas essas características, mas aí a gente vai dividir, né, separar em patrimônio cultural, quando ele é primeiro, olha só, além de material e imaterial, ele pode ser classificado também de cultura mundial. É composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Já o patrimônio, olha, aqui é cultura, aqui é patrimônio natural, também mundial. Significa as formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas e áreas que têm um valor científico de conservação ou estético excepcional e universal. Então aqui, patrimônio cultural relacionado aos hábitos da população e o natural envolvendo os aspectos da natureza, tá? Então, os agentes ali da vegetação, do clima, do relevo, né, estão presentes aí no natural. Nesse sentido, a Unesco trabalha impulsionada pela Convenção
para a proteção do patrimônio mundial e cultural natural, de 1972, que reconhece que alguns lugares na Terra são de valor universal excepcional e devem fazer parte do patrimônio comum da humanidade. Especialmente a respeito da Convenção do Patrimônio Mundial de 72, como é popularmente conhecida, é hoje o instrumento internacional da Unesco, que obteve a adesão de mais Estados-membros, incluindo o Brasil. Cerca de 190 países já a ratificaram e se tornaram parte de uma comunidade internacional, unida pela missão comum de identificar e salvaguardar os sítios do patrimônio cultural e natural mais significativos do mundo. Então, essa busca de compreender quais são os patrimônios das culturas, né, pelo mundo, e entendendo quais são esses patrimônios, buscar aí a preservação desses patrimônios. Então, buscar saber e identificar, né, quais são eles, aqueles elementos que trazem a identidade, traz a característica principal, que dão a característica principal a um determinado povo, e relacionar, são culturais ou são naturais. E essas características devem ser preservadas, fazendo parte também de uma preservação histórica, né, que conta a história desse povo. Seguindo aqui, nós temos a lista do patrimônio mundial atualmente, inclui 1.007 sítios, 779 culturais e 197 naturais e 31 mistos, em 161 estados, partes. Essa convenção é única por combinar os conceitos de conservação natural e de preservação de bens culturais, enfatizando fortemente o papel das comunidades locais. A convenção funciona como uma ferramenta eficaz para o monitoramento da mudança climática, da urbanização acelerada, do turismo em massa, do desenvolvimento socioeconômico e dos desastres naturais, além de outros desafios contemporâneos. O trabalho do patrimônio mundial no Brasil tem significado frutíferas colaborações com os governos em âmbitos federal, estadual e municipal, e também com a sociedade civil. Atualmente, o país conta com 19 bens inscritos na lista do patrimônio mundial, pelo seu valor excepcional e universal para a cultura da humanidade. A Unesco desenvolve atividades para a proteção e conservação do patrimônio natural e cultural brasileiro, incluindo-se aí os sítios declarados pela Unesco Patrimônio Mundial, conforme lista abaixo. Então, nós temos aqui, inclusive, o site do IPHAN, né, que é o nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, é um instituto brasileiro. Ele traz mais detalhes sobre sobre os sítios, né, do nosso território nacional. Então, Patrimônio Mundial no Brasil. E aqui a gente tem uma listinha de alguns. Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura, né, desses sítios com mais tranquilidade posteriormente aí. Vocês tendo acesso a esse material, observar quais são eles. Tá? Mas só trazendo aqui um primeiro, de 1980 foi declarado como patrimônio cultural a cidade histórica de Ouro Preto. Então é uma cidade que deve ser preservada justamente porque ali a gente vê claramente, né, essa parte histórica, a história do Brasil sendo contada, a história de Minas Gerais sendo contada, a história dessa cidade envolvendo com o processo histórico do território nacional. E por isso a necessidade da preservação dele e por isso também a declaração como patrimônio cultural da humanidade, tá bom? E aí depois vocês vão dar uma olhadinha nessa lista, que é bem extensa, tá? Inclusive vocês podem observar que vão tendo alguns patrimônios em vários locais do Brasil, né? Não é uma concentração só no litoral, ou só no interior, ou só em um estado, mas espalhadas aí no território brasileiro. E a gente vai passar agora para um novo texto falando sobre o etnocentrismo. Então esse etnocentrismo que a gente tem aqui é um conceito da antropologia definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo, portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades.
O termo é formado pela justaposição da palavra de origem grega, etnos, que significa nação, tribo ou pessoas que vivem juntas, e centrismo, que indica o centro. Então é colocar a sua etnia, sua nação, sua tribo ou o seu grupo no centro, como o colocando como mais importante do que os demais. Tá? Então está aqui o nosso conceito. Antropologia definido como visão demonstrada por alguém que considera seu grupo étnico a cultura o centro de tudo. E aí, passando lá para o segundo parágrafo, nós temos assim, o termo é formado, lá para o terceiro parágrafo, tá? O último dessa página. Um indivíduo etnocêntrico considera as normas e valores da sua própria cultura melhores do que as das outras culturas. Isso pode representar um problema, porque frequentemente dá origem a preconceitos e ideias infundamentadas. Então a gente pode até falar sobre o etnocentrismo, por exemplo, a raça ariana, né, como era chamada ali o grupo dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, não era chamado durante a Segunda Guerra Mundial assim. A origem dos arianos é mais antiga. Porém, a gente vai ver ali no livro Mein Kampf do Hitler, ele tratando esses arianos como uma raça superior aos demais. Inclusive, a partir dessa ideia de raça superior, os arianos alemães começaram as guerras, né, as guerras rápidas, e originando também a Segunda Guerra Mundial e as invasões posteriormente, as perseguições a grupos diferentes, justamente por esse pensamento de superioridade. Então, já que eles eram superiores, eles achavam que deveriam dominar uma grande região, ter um país com território maior e consideravam os outros povos como inferiores. É o que vai provocar, por exemplo, o Holocausto, onde eles quase exterminaram ali, né, a população de judeus no mundo. Né, primeiro, dentro do seu território nacional, com as invasões dentro do território europeu, no momento ali de Segunda Guerra Mundial, invadindo outros territórios e fazendo a perseguição a esses grupos. Mas a perseguição, ela passa, né, de povos judeus para outros povos. Então, negros foram perseguidos pelos arianos, pelo nazismo, né, do Hitler, além de judeus, nós temos negros, então tinha também homossexuais, testemunha de Jeová, católicos foram perseguidos também. Então aqueles que tentaram de alguma forma evitar o avanço do nazismo, mesmo que isso fosse no campo das ideias, eles eram levados ao campo de concentração. E é claro que o povo judeu, sem dúvida nenhuma, foi o que mais sofreu durante esse processo de holocausto, nos campos de concentração. Inclusive, conforme os arianos chamavam de crime, né? Então, o crime, a raça a qual você pertencia, lembrando que o termo raça já envolve aí essa questão do racismo, nós somos uma raça humana, mas estou tratando aqui de um processo histórico, então trazendo aqui os conceitos também da forma que eram levados lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Durante o período do nazismo. E aí todos aqueles que eram diferentes dos arianos eram tratados, né, de forma bem violenta e levados ao campo de concentração. Mas cada um desses que eu listei para vocês e outros que eu não citei, eles eram levados ao campo de concentração, mas a rigidez com que eles eram tratados ali, conforme o crime que eles cometeram, era diferente. E no topo de quem sofreu mais violência estavam ali esse povo judeu. Tá? Então, o etnocentrismo envolve isso, e principalmente nós vemos esse estudo do etnocentrismo falando do processo de colonização também. Então, a gente chega aí, o século XV, XVI, XVII, XVIII, o colonialismo, aliás, modelo de produção, né, econômico, era um colonialismo, mas lembrando, a base da produção era escravista. Então, esse escravismo colonial era baseado também num modelo etnocêntrico, onde povos europeus se consideravam superior aos demais povos e, por isso, promoviam a escravidão de outros povos. Então, quem não era europeu era como se merecesse, né, na visão etnocêntrica daquele período, merecia ser escravizado, certo? Seguindo aqui, então, nós temos uma visão etnocêntrica demonstra, por vezes, desconhecimento dos diferentes hábitos culturais, levando ao desrespeito, depreciação e intolerância por quem é diferente, originando
em seus casos mais extremos, atitudes preconceituosas, radicais e xenófobas. Xenofobia, lembrando, né, fobia, medo ou aversão, e aqui a gente tem a intenção de migrante, xeno, migrante, o migrante, né, o estrangeiro. E aí fobia, apesar da gente estar utilizando aqui o termo fobia, xenofobia não é o medo do estrangeiro, tá? Mas a xenofobia, ela é um ponto a mais, né, desse medo. Por quê? Pelo medo de perder o emprego para o estrangeiro, algumas tentativas de justificar, né, a mudança da economia, diferenças, como é que fala, culturais, a gente vai ter aí, no caso, a fobia nesse sentido aqui, de aversão. Então, a aversão ao estrangeiro, a aversão a quem é de fora. Tá? Então, a xenofobia é essa aversão ao estrangeiro. Seguindo aqui no segundo parágrafo, esse fenômeno universal pode atingir proporções drásticas quando culturas tecnicamente mais frágeis entram em contato com culturas mais dominantes e avançadas. E essa dominância, ou esse avanço, ou esse desenvolvimento, é principalmente no sentido bélico. Tá? Não quer dizer que essa nação seja melhor do que a outra, mas ela tinha um desenvolvimento maior militar. Por exemplo, de novo, modelo colonial, onde europeus tinham um modelo militar já mais desenvolvido, né? Então armas mais potentes, armas de destruição em massa, e aí com o contato com a população, por exemplo, nativos americanos, né? Os povos originários da América, esses povos eles foram em grande parte dizimados. Por quê? Porque a sua cultura tinha um desenvolvimento bélico inferior, ou seja, armas inferiores. Então, a fragilidade que a gente está tratando aqui é uma fragilidade militar, tá? Não quer dizer que no campo da ciência, até mesmo no campo cultural, não quer dizer que esse povo não era desenvolvido ou que não era civilizado, como muitas vezes a gente ouve falar, tá? Mas era no campo militar. Seguindo, alguns exemplos de etnocentrismo estão relacionados ao vestuário. Um deles é o hábito indígena de vestir pouca ou nenhuma roupa. Outro caso é o uso do kilt, uma típica saia pelos escoceses. São duas situações que podem ser tratadas com alguma hostilidade ou estranheza por quem não pertence àquelas culturas. Etnocentrismo e relativismo cultural. O relativismo cultural é uma corrente de pensamento ou doutrina que tem como objetivo entender as diferenças culturais e estudar o porquê das diferenças entre culturas distintas, enquanto o etnocentrismo tem uma vertente de confronto. O relativismo aborda as diferenças de uma forma apaziguadora. É importante destacar que o relativismo cultural é uma ideologia que defende que os valores, princípios morais, o certo e o errado, o bem e o mal, são convenções sociais intrínsecas a cada cultura. Um ato considerado errado em uma cultura não significa que o seja também quando praticado por povos de diferente cultura. Então aqui a gente tem um exemplo, né? A gente pode até dividir aqui povos cultuando seu Deus, e a gente tem aqui um povo que a gente entende pela charge como um povo cristão, rindo, né, dando risada de um outro povo que está ali cultuando um outro Deus, uma outra imagem. Então, a diferença entre eles é uma diferença religiosa. Deve ser tratado dessa maneira, com risada, né, caçoando das diferenças? Não. Cada um, dentro da sua cultura, respeitar a cultura do outro, certo? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Tchau para vocês, muito obrigado e até a próxima, gente. Falou!